Glória a Deus. Convido você a abrir comigo a sua Bíblia, lá no livro de Jonas, capítulo 1. Abra sua Bíblia, irmãos, porque Deus também vai falar ao nosso coração. Abra o seu coração, porque Deus também quer falar conosco, amém, irmãos? Quantos estão animados para ouvir a palavra de Deus? Amém, tenho certeza que Deus tem uma palavra do trono dele para a nossa vida, amém? Nós vamos ministrar nessa noite sobre a vida desse personagem bíblico chamado Jonas. Geralmente, irmãos, a história de Jonas, ela é muito contada para as crianças, né? Nós ministramos muito a história de Jonas lá no culto infantil, para as nossas crianças, né? Porque a história de Jonas tem toda, né, essa questão assim, lúdica, né? O grande peixe que engole Jonas. Mas, irmãos, a história de Jonas também é para nós, amém? Nós vamos ler apenas 2 versículos aqui, e depois eu encorajo você a ler a história toda, o livro inteiro de Jonas na sua casa. Irmãos, vai levar muito tempo para você ler o livro de Jonas, viu? Ele é muito extenso, muito longo, 2 páginas só, viu, gente? Depois lá então, tire uns 10 minutinhos lá e faça a leitura completa. Mas eu vou citar 2 versículos aqui, e nós já vamos aqui mergulhar nessa história fascinante. Jonas capítulo 1, versículo 17, fala o seguinte: o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Vamos para o último versículo do livro, 4:11, capítulo 4, verso 11. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas, que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Irmãos, a vida de Jonas, a história de Jonas é uma história fascinante, irmãos, que mexe muito com a nossa vida. Por isso eu peço que você preste bastante atenção. É uma história, eu vou resumir aqui, como diz, depois coragem você a ler na sua casa, bem os textos, com todos os detalhes. Mas vamos resumir rapidamente a vida de Jonas, aqui essa história de Jonas. Jonas, irmãos, ele era um profeta de Deus, alguém que tinha sido escolhido por Deus para anunciar o amor de Deus, anunciar a palavra de Deus. E Jonas, irmãos, como um profeta, num determinado dia ele recebe uma missão de Deus, ele recebe um chamado específico de Deus para anunciar a palavra de Deus e o amor de Deus, e principalmente o arrependimento diante de Deus a um povo chamado Nínive, no povo da cidade de Nínive, os ninivitas. E aí talvez está esse momento, a gente pode pensar: pastor, tudo bem, tranquilo, Jonas fazia isso, é o que ele fazia a vida dele, ele recebia a direção de Deus, e Deus falava: vai pregar para esta pessoa, fale do meu amor para aquele. Porém, irmãos, quando Jonas recebe esse chamado de Deus para trazer um amor de Deus aos ninivitas, Jonas, irmãos, simplesmente resiste a esse chamado. Jonas fala assim: Deus, de jeito nenhum eu vou levar a tua palavra para lá. Jonas, se você não pregar a palavra para os ninivitas, eu vou acabar com aquela cidade. Jonas disse: pode acabar mesmo, Jesus, Deus, pode acabar, Senhor, porque eu não vou pregar. Por que, irmãos, Jonas foi tão resistente? Por que Jonas não queria pregar a palavra de Deus para aquele povo? Porque os ninivitas, irmãos, presta atenção nisso, os ninivitas, eles eram um povo inimigo de Israel. Quem sabe, talvez lá no passado, os próprios ninivitas não fizeram algo prejudicial, não fizeram algo terrível para Jonas e sua família, eram inimigos deles. Agora você começa a se colocar no lugar de Jonas. Imagina Deus chegando para você e falando assim: olha, sabe aquele seu inimigo? Eu vou acabar com ele se você não anunciar o meu amor para ele. Você vai falar: ah, Deus, agora que eu não vou anunciar mesmo, agora que o Senhor que acabe mesmo com essa pessoa. Irmão, só quem tem um inimigo na vida sabe o que é ter um inimigo. Eu vou falar isso aqui com muito carinho, muito respeito. Muitos que estão ouvindo essa mensagem não têm ideia do que é ter um inimigo na vida. Alguém que realmente te prejudica, alguém que se levanta para destruir você. Só quem teve um inimigo ou está tendo um inimigo sabe o que é você viver perseguido, pessoas que se levantam com calúnias, com mentiras, com ameaças para destruir a tua vida. Às vezes, né, pessoas que na infância passaram por abusos, foram ali abusadas por aqueles que eram para proteger e cuidar, pessoas que fizeram muito mal. E aí Deus chega para aquele profeta e fala assim: olha, sabe aquele seu inimigo, aquela pessoa que fez tanto mal para você? Eu quero acabar com eles,
mas se você falar do meu amor e eles se arrependerem, eu não vou acabar. Jonas então, irmãos, resiste, ele faz birra, ele fica bravinho, fala, eu não vou não. Irmãos, e ele resiste tanto, e para mostrar que ele está tão decidido a não fazer o que Deus manda, Nínive, nós vamos colocar aqui de uma certa forma, Nínive era para aquele lado, Jonas foi para outro lado totalmente diferente. Jonas, ele vai, irmãos, até a cidade de Jope, que era uma cidade portuária, ele pega um barco e ele vai para a cidade de Tarsis, irmãos, totalmente o oposto de Nínive, mais ou menos, só para a gente ter uma ideia, cerca de 2.000 quilômetros de distância, uma cidade de um lado e ele vai para o outro, mas a Bíblia diz, irmãos, que quando ele está naquele barco, uma grande tempestade surge, e aqueles então marinheiros, aqueles que estavam ali naquele barco, começam a se perguntar, por que essa tempestade aqui surgiu do nada, assim, uma tempestade de repente, até que Jonas, não estou aqui resumindo um pouquinho a história, Jonas então ele reconhece, Jonas que estava lá no fundo do barco, dormindo, no meio daquela tempestade, o pessoal tem que acordar ele, irmãos, naquela tempestade ele reconhece, fala, olha, o culpado dessa tempestade sou eu sou o culpado, eu estou fugindo de Deus, e Deus não quer que eu vá para aquela direção, e Jonas fala o seguinte, me joguem do barco, que a tempestade vai acabar. Irmãos, aqueles homens não pensam duas vezes, pegam Jonas e joga mesmo, e se livram daquele homem, e quando eles jogam Jonas para fora, a tempestade passa. Mas aí quando a gente pensa que Jonas vai morrer no fundo do mar, Deus provê então aquele grande peixe, nós não sabemos se é baleia, amém, igreja? Nós não sabemos, pode ser, muito provavelmente que seja, mas a Bíblia não fala que é baleia, mas aquele grande peixe engole Jonas, irmãos, e lá na barriga daquele peixe, eu imagino que ele pensa assim, agora é que eu vou morrer mesmo, mas irmãos, ele passa 3 dias, e o que Jonas, irmãos, faz na barriga daquele peixe? Ele faz, igreja, o que todos nós aqui iríamos fazer, se arrepende de todos os pecados. Irmão, Jonas passa 3 dias se arrependendo, Deus me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu acho que ele, irmãos, começa, não, porque quando eu tinha 7 anos de idade, eu menti para minha mãe que eu ia tomar banho, mas não tomei, abri só o chuveiro, peguei uma gotinha de água, por que estão dando risada, gente? Tem gente que já fez isso aqui, viu, gente? Mentiu para a mãe que tomou banho, né? E aí acho que ele foi se arrependendo de tudo que ele já fez na vida, irmãos, tudo que ele fez, ele se arrepende. Depois de 3 dias, então, a Bíblia diz que Deus faz aquele peixe vomitar Jonas na praia. Imagina ser vomitado, ele é vomitado na praia. Mas preste atenção, Nínive não era uma cidade de praia. Nínive, irmãos, é mais ou menos ali na região do Iraque, do Irã, do hoje. Aí Jonas tem que andar 1.000 quilômetros a pé até chegar em Nínive. Quando ele chega em Nínive, irmãos, ele ainda está birrento, viu, gente? Ele é um homem birrento mesmo. Quem conhece alguém birrento aí, gente? Não levante a mão, porque vai estar do seu ladinho. Teve gente que fez assim, ó, né? Levantou a mão, já olhou para o lado, né? Irmãos, e ali Jonas chega naquela cidade, Nínive, mas ainda está meio birrento, meio bravo, mas agora ele estava decidido, eu vou obedecer a Deus. Não estou querendo muito, né? Porque são os meus inimigos, eu quero mesmo que Deus destrua eles, mas eu vou obedecer a Deus. Irmãos, e Jonas, irmãos, ele começa a anunciar o amor de Deus. Jonas, irmãos, faz isso, irmãos, mas faz de forma birrenta e mal-humorado. Porque como que a gente sabe disso, pastor? Porque a Bíblia fala, presta atenção, que demorava 3 dias para atravessar a cidade inteira. 3 dias. Era uma cidade de 120.000 pessoas. Nos dias atuais, irmãos, seria o equivalente a uma cidade aí de 2 milhões de pessoas, uma cidade muito grande. Demorava 3 dias, e a Bíblia diz que Jonas atravessou a cidade em um dia inteiro só em um dia, atravessou pregando, acho que ele foi assim, ó, se arrependa, se arrependa, se arrependa, Deus vai acabar com vocês, peça perdão aí, e foi embora, irmãos, e quer saber do quê? A cidade inteira se arrependeu, irmãos, e eu fico pensando, esse profeta era bom, viu, gente? Porque mal-humorado, birrento, com pressa, deu certo. Eu fico imaginando se ele tivesse feito, irmãos, com boa vontade, mas ele ainda ficou mal-humorado, irmãos, acredita nisso? Porque aí ele pregou, a cidade se arrependeu e Deus não destruiu. Aí ele ficou bravo porque Deus não destruiu os seus inimigos. E ele sobe no alto de um monte assim, e ele fica olhando a cidade, e ele fica tão bravo com Deus, mas está um sol muito forte. Aí a Bíblia diz então que Deus faz crescer uma planta, provê uma planta para ele. Aquela planta faz uma sombra, ele fica, Deus, o Senhor é maravilhoso. No dia seguinte, Deus provê um bichinho, o bichinho vai lá, come a planta. Aí Jonas fica todo bravinho de novo, todo furioso. Deus, o Senhor não destruiu a cidade, ainda destruiu a plantinha que estava me fazendo uma sombra. E aí a história termina, Deus puxando a orelha de Jonas, falou assim, Jonas,
Você ficou bravo por causa de uma planta, mas 120.000 pessoas não mexeu com o seu coração. Você não teve amor e compaixão dessas pessoas. A história de Jonas, irmãos, revela algo para nós, algo muito importante na nossa vida. Quando nós olhamos a história de Jonas, nós pensamos, irmãos, que o grande foco da história era a cidade de Nínive. Sim, ela também é um foco da história, ela também faz parte, ela está ali no enredo principal da história, a salvação de 120.000 pessoas. Eu posso ouvir glória a Deus, irmãos? Mas sabe quem é o grande foco da história de Jonas? O próprio Jonas. Deus tratando de Jonas, Deus moldando a vida de Jonas. Sabe por quê, irmãos? Porque assim como Jonas, você também é alvo do amor de Deus, você também é alvo dos planos de Deus. Levante a sua mão e diga bem forte, diga assim: eu sou filho de Deus. Se você é mulher, diga filha, diga eu sou filho de Deus. Diga bem forte: amado, escolhido, especial, único. Diga comigo: meu Deus tem planos e sonhos para a minha vida. Diga bem forte: e eu viverei todos os planos que Ele tem para mim. Quantos creem que Deus tem grandes planos para a sua vida? Mas de todos os planos, qual é o maior, você sabe? Qual é o maior plano de todos os planos que Deus tem para você? Irmãos, nós devemos compreender que Deus tem projetos para a nossa vida, mas você é o maior projeto de Deus. Você sabia disso? Você é o maior projeto de Deus para você mesmo. Você é o maior sonho de Deus para você mesmo. Você é o maior plano de Deus para você mesmo. Quem você está se tornando? A Bíblia diz que como um vaso nas mãos do oleiro, nós devemos deixar Deus nos moldar. Nós devemos deixar Deus transformar a nossa vida. Deus, irmãos, Ele sim tem bênçãos para nós, mas mais do que te dar bênçãos, Ele quer fazer de você uma bênção. Ele quer construir algo em você. Deus não queria somente usar Jonas para transformar uma cidade. Deus queria transformar o próprio Jonas. E nós não podemos, irmãos, resistir àquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Não resista ao agir de Deus. Muitas vezes, irmãos, ao invés de nós corrermos para Deus, nós corremos de Deus e resistimos ao que Deus está fazendo. Mas não resista ao que Deus tem para a sua vida, porque você é alvo do amor dEle. Ele nunca vai desistir de você. Às vezes, irmãos, nós resistimos a Deus de forma deliberada, como Jonas fez. Eu não quero Deus, eu não quero mais fazer isso para Deus, eu vou largar tudo, eu vou desistir tudo. Às vezes nós resistimos a Deus de forma que nós nem percebemos. Sabe como a gente resiste a Deus, irmãos? Muitas vezes resistimos a Deus pela murmuração, às vezes resistimos a Deus pela reclamação, às vezes resistimos a Deus sendo um zombador, se revoltando contra Deus. Às vezes resistimos a Deus, irmãos, escolhendo os prazeres deste mundo. Igreja, preste atenção nisso. Quando nós resistimos a Deus, a nossa resistência não abala Deus. Quando Deus ele vem atrás de nós, quando Deus está vindo atrás de você, e nessa noite o Senhor diz a todos nós que estamos ouvindo essa mensagem, depois os que estão ouvindo online também, quando Deus ele vai através de você, Ele não vai para caçar você, como se Ele fosse um caçador assim de um animal para dominar você. Quando Deus, irmãos, faz em nós o seu alvo, é para experimentarmos o seu amor, o seu cuidado e a sua libertação. Tudo que Deus quer para nós, irmãos, é o nosso bem. Tudo que Deus quer para nós é o nosso melhor. Por isso não resista a Deus. Eu gosto sempre de lembrar sobre o pecado. Sabe, igreja, quando a gente ouve a Bíblia, e a Bíblia diz, olha, não faça isso porque é pecado, não faça isso porque é pecado. Muitas vezes, irmãos, nós pensamos que Deus estabeleceu o que é pecado como uma questão de luxo e vaidade, e de egocentrismo de Deus, simplesmente para dizer o seguinte, olha, eu vou mostrar quem manda aqui e vou dizer, não faça, não faça, não faça, não faça. Não, irmãos, não é assim. Quando Deus definiu o pecado, é porque o pecado prejudica a gente mesmo. Quando Deus falou assim, não minta, a mentira vai destruir você. A mentira vai destruir todos os seus relacionamentos. Quem mente não consegue ter relacionamentos profundos e verdadeiros. Olha que coisa interessante. Eu cresci na igreja, lendo a Bíblia. E teve um texto, irmãos, tinha um texto na Bíblia que eu sempre achava assim, que Jesus estava sendo duro demais.
No livro de Mateus, Jesus falou assim uma palavra para os homens. Homens, preste atenção. Jesus falou assim: homens, se vocês olharem para uma mulher e aí desejarem e tiverem pensamentos na sua mente com ela, isso já é um adultério. Mas espera aí, Deus, já é adultério? Eu nem me envolvi fisicamente, nem tive um ato consumado, só de olhar, desejar, já é pecado? E às vezes a gente lia esse texto e pensava assim, Deus estava sendo muito rígido. Mas irmãos, tempos atrás eu estava vendo uma pesquisa, e sabe o que essa pesquisa descobriu? O efeito da pornografia na mente do homem. E muitos homens hoje estão tendo suas vidas destruídas pela pornografia. E fizeram um teste, colocaram aqueles eletrodos que falam, não sei, naqueles negócios na cabeça assim, gente. E colocaram um homem assistindo pornografia e um outro homem consumindo cocaína. Sabe qual era o efeito, irmãos? O mesmo efeito de um homem assistindo pornografia é o mesmo efeito de um homem usando cocaína. A química que é liberada no cérebro, ou seja, aquela destruição que as drogas faz na vida de uma pessoa, que destrói sua família, é o mesmo que a pornografia destrói a vida de um homem. Olha o que Jesus já estava fazendo. Jesus já estava cuidando de nós. Você pode dar glória a Deus pelo amor dele? E o jejum então, irmãos? Quanto tempo a gente pensou que jejum era só para fortalecer o espiritual? E cada dia mais surgem pesquisas e pesquisas dizendo que é a importância de você fazer jejum. Porque o jejum, você ficar por um tempo sem comer, vai ajustar o teu corpo, os hormônios, todas aquelas coisas, vai fazer bem para a tua saúde. Aquilo que a gente pensava que era só espiritual, o jejum já foi criado por Deus, porque sabia que abençoava o espiritual e abençoava o físico também. Assim, irmãos, Deus está cuidando de nós. Não resista a Deus, não espere tempestades virem para chamar a sua atenção. Jonas estava decidido a resistir a Deus, e Deus precisou enviar, irmãos, uma tempestade para chamar a atenção daquele homem. Deus não deseja, irmãos, o nosso mal, pelo contrário, Deus deseja o nosso bem. E Deus deseja tanto o nosso bem, tanto o seu bem, que se preciso permitir uma tempestade na sua vida, Ele permitirá para chamar a sua atenção. Às vezes estamos distraídos, estamos correndo de Deus, estamos resistindo a Deus, irmãos, e Deus tem que permitir lutas e adversidades. Enquanto aquele Jonas não foi removido daquele barco, a tempestade não foi cessada. Qual é o Jonas que talvez você tenha que remover na sua vida? O que você tem que abandonar hoje? Será que nós vamos ter que precisar de uma tempestade ainda maior? Qual é o Jonas que você tem que tirar da sua vida? Ah, pastor, mas eu não tenho nenhum Jonas, não tenho nenhum barco, não tenho nenhuma tempestade. Deixa eu fazer o trabalho completo aqui da pregação, viu, gente? Sabe o que é esse Jonas? Sabe qual é esse barco? Talvez esse Jonas é um contato que está nesse barco chamado celular. Será que não tem uma conversa aí no seu celular que você tem que deletar? Será que você não tem conversas que você precisa começar a parar e se distanciar? Será que não existem relacionamentos? Será que não existem negócios? Será que não existem atividades? Será que você não tem se envolvido com quem não deveria se envolver? Será que você não tem permitido na sua vida quem não deveria permitir? Porque também, irmãos, tome cuidado, quem você convida para entrar no barco da sua vida. Tome cuidado com quem você deixa entrar na sua casa. Tome cuidado com quem você deixa participar dos teus sonhos. Não conte os teus sonhos. Não envolva tantas pessoas assim nos seus projetos. Deixe a Deus trazer as pessoas certas. Porque, irmãos, muitas tempestades estão em nossas vidas, porque nós trouxemos pessoas que não nós deveríamos trazer para a nossa vida. Elimine pensamentos, elimine a imaturidade, elimine o ressentimento e comece a se arrepender. Volte para Deus hoje e deixe Deus trabalhar na sua vida. Assim como Jonas, ele reconheceu: eu sou o culpado dessa tempestade. Ele eliminou as desculpas, ele eliminou as comparações e ele reconheceu. E é assim que a gente começa, irmãos, a restauração, um arrependimento verdadeiro e genuíno, e dizemos: Deus, eu errei, eu preciso de Ti, venha, Senhor, com a Tua provisão. A história de Jonas, irmãos, é uma história de provisão. Repita comigo, diga assim: a história de Jonas é uma história de provisão. Pastor, como uma história de provisão? Irmãos, é um Deus suprindo toda a necessidade. Existe um detalhe na história de Jonas, isso aqui é muito interessante, que é só quando você estuda no original, na escrita original.
A história de Jonas, irmãos, muito provavelmente, ela não foi escrita durante a vida de Jonas, talvez foi escrita mais lá para o final, talvez o próprio Jonas escreveu, no final da sua vida. Mas sabe o que é interessante, irmãos? É que quando Jonas, ele olha lá para a história que ele passou, e ele começa a lembrar tudo que Deus fez, olhando lá na frente agora, e olhando para trás, tudo que ele viveu, sabe, irmãos, o que Jonas começou a descrever? Deus proveu, Deus proveu, Deus proveu. 4 vezes, irmãos, na história de Jonas, aparece a palavra provisão, que no hebraico é a palavra maná. Lembra do maná do deserto? Provisão. Sabe como que Jonas escreveu quando Deus mandou o peixe? Jonas não escreveu assim, e Deus fez um peixe aparecer, Deus enviou aquele peixe. Ele usou a palavra provisão, e Deus proveu um peixe para me salvar, e Deus proveu aquela planta para me fazer a sombra, Deus proveu um animalzinho que comeu a planta. Espera aí, como que Jonas pôde descrever que aquele animal que comeu a plantinha, que estava fazendo a sombra para ele, agora era a provisão? Porque ele entendeu que aquilo que aconteceu não era para prejudicá-lo, era uma provisão de Deus para revelar o seu cuidado sobre a sua vida. Deus proveu o vento sobre Jonas. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de provisão, e a provisão dele está para todos nós. No momento, às vezes nós não entendemos, no momento nós não conseguimos enxergar isso como provisão, mas é nesse momento que a gente não entende, a gente usa a nossa fé, e tomamos posse, irmãos, e confiamos naquele versículo tão maravilhoso. Eu quero ver se sai um glória a Deus, em Romanos 8:28, que diz: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, mais uma vez, ore a Deus e fala: Deus, abra os meus olhos para eu enxergar a sua provisão, porque aquilo que você pensa que não é a provisão de Deus, muitas vezes ela é a provisão de Deus. Só que a provisão de Deus, irmãos, na maioria das vezes, ela não chega da forma que a gente quer, ela não chega da forma que a gente imagina. 3 características, irmãos, da provisão de Deus. Quantas características, igreja? 3, faz assim com o número 3, isso, 3 características, irmãos, da provisão de Deus, e as 3 começam com a letra P, viu, gente? Para a gente poder memorizar. Diga comigo assim, diga comigo: a provisão de Deus. Diga mais forte: a provisão de Deus, muitas vezes, ela é pequena. Diga bem forte: ela vem com perdas, e ela vem com problemas. 3 características, irmãos, da provisão de Deus. Muitas vezes ela é pequena, porque quando a gente pensa assim, provisão, Deus vai suprir, às vezes a gente pensa em algo grande, né, irmãos? Algo assim, enorme, aquela porta que escancara, aquela oportunidade maravilhosa. Mas, irmãos, muitas vezes a provisão de Deus é aquela portinha assim, ó, uma pequena chance, um salário baixo, algo que talvez muitos rejeitam. Por isso, não rejeite as pequenas coisas. Às vezes, irmãos, a provisão de Deus vem algo tão pequeno que a gente nem percebe. A história de Elias estava, todo o território estava passando por fome, e Deus falou assim: Elias, eu vou levantar uma pessoa para suprir toda a sua necessidade. Vamos ser sinceros, irmãos? Se Deus chega para você e fala assim: eu vou levantar uma pessoa para suprir toda a sua necessidade, você já começa a olhar assim: ó, acho que é aquele ali que tem aquele carrão, eu acho que é aquele ali. Aí quando aparece, irmãos, uma viúva, pobre, sem nada, e Deus fala assim: ó, é essa viúva que vai suprir a sua necessidade. Misericórdia, Deus, ela está pior do que eu, acho que eu vou ter que mais ajudar ela. Mas a Bíblia diz que Deus usa aquela mulher, e Deus começa a multiplicar, e naqueles 3 anos de fome e de seca, nada faltou para Elias. Por isso, abra os seus olhos e fale: Senhor, mostra a tua provisão. Uma outra forma, irmãos, que a provisão de Deus se manifesta em nossas vidas, além de muitas vezes ela ser pequena, às vezes ela vem com perdas. Sabia que muitas vezes Deus permite perdas em nossas vidas para suprir algo na nossa vida? Muitas vezes nós precisamos perder um emprego, porque sabe, irmãos, o que existe dentro de nós? Você sabia que dentro de cada um de nós aqui existe uma grandeza, existe uma semente de grandeza? Você sabia disso? Põe a mão no seu coração, diga comigo assim: dentro de mim, diga mais forte, diga comigo: dentro de mim existem sementes de grandeza. O que é isso, pastor? Existe um potencial dentro de você.
existe capacidade, existe habilidades. Você não é esse erro, não. Eu não sei fazer nada, não tenho nada de bom. Para com isso, isso é uma mentira do inimigo. Você é o filho e a filha amada de Deus, e Deus não cria nenhuma porcaria, Deus não cria ninguém inútil. Deus cria seus filhos e suas filhas com potencial para crescer e vencer na vida. Talvez dentro de você existe o potencial para ser um empresário, e aí você manda o seu currículo, ninguém te contrata, e aí o que você tem que decidir? Eu vou ter que me autocontratar, né? O que é autocontratar? É virar empresário. Já que ninguém me contrata, eu mesmo me contrato, eu abro a minha empresa e eu me contrato. E estava lá um potencial de Deus na sua vida. Às vezes existem pessoas que seguram o seu potencial, que Deus tem que tirar de você, sabia? Não, às vezes não é porque aquela pessoa ela é má, mas é que você perto dela não dá certo. Tem jovens irmãos que são maravilhosos, mas cada um do lado, não vai namorar que os dois juntos não dá certo. Os dois juntos começam a namorar, não quer namoro, não vai bem, porque eles não conseguem andar nos caminhos de Deus. Às vezes Deus tem que tirar pessoas da nossa vida, para a gente poder crescer, e nós tomarmos as decisões que nós temos que tomar, viver o potencial que Deus colocou nas nossas vidas. Se coloque de pé glorificando a Deus. E muitas vezes, irmãos, a provisão também de Deus, sabe como que chega? Através de um grande problema. Aquela tempestade foi um problema, não foi, irmãos? Mas era a provisão de Deus para mudar a direção de Deus, a direção na vida de Jonas. Problemas para nós resolvermos, problemas, irmãos, que faz a gente, que nós estamos andando de um lado, faz a gente ir para um outro lado. Eu lembro, irmãos, com 18 anos de idade, conto muito esse testemunho. Meu sonho era ir para os Estados Unidos, não tinha nada de errado, e eu busquei a Deus, e de repente eu tive um problema. O meu visto não foi aprovado, e porque o meu visto não foi aprovado, eu não pude ir naquele momento para os Estados Unidos estudar teologia. Eu tive que ir para Portugal, eu tive que ir para a Inglaterra, e eu só fui chegar nos Estados Unidos quase 2 anos depois. Mas sabe, irmãos, aquilo que parecia um problema, sabe o que era na verdade? Uma provisão de Deus na minha vida. Porque, irmão, se eu tivesse naquela hora que eu queria, no meu jeito, na minha forma, eu não teria conhecido o pastor Thalita. E vamos ser sinceros, irmãos, que bênção que Deus me deu, né, gente? Acertei, né, gente? Deus, Ele, irmãos, supre a nossa vida. Às vezes Ele vem prover com portas que se fecham. Às vezes a gente pensa que provisão de Deus é só portas que se abrem, mas muitas vezes nós estamos numa direção, Ele fecha aquela porta para enviar a gente. Às vezes lá na frente, presta atenção nisso, vai ter um acidente grave de trânsito, e para livrar você daquele acidente, às vezes teve que fazer o sistema do banco cair, do caixa cair, e aí você ficou todo bravo lá, não sei o que, esse caixa aqui, esse supermercado, não sei o que atrasa, e Deus estava lá atrasando você, só para você não ter um acidente 5 minutos lá na frente. Pare de reclamar, pare de viver murmurando. Às vezes, irmão, sabe que Deus também tem que permitir na nossa vida? Uma pequena doença, porque nós somos teimosos, não cuidamos da nossa saúde. Todos nós ouvimos aí constantemente, vai fazer check-up, vai fazer check-up, vai fazer check-up, mas fica com medo de agulha, não pode ver sangue que desmaia, sai correndo de hospital, misericórdia, né, irmãos? Aí sabe o que acontece? Só que tem algo dentro do seu corpo que você não está cuidando, e Deus no seu infinito amor, muitas vezes Ele tem que permitir, prover, algo pequenininho assim, só para forçar você a ir no médico. E aí quando você vai lá no médico, para descobrir aquele, tratar daquele algo pequeno, você descobre aquele algo maior, e Deus traz a cura, Deus traz a restauração na sua vida. É Deus cuidando de cada um de nós. Nessa noite, irmãos, Deus está falando ao nosso coração, não resista ao que eu tenho para você, meu filho, mas se entregue por completo e tome a decisão. Eu quero viver tudo que Deus tem para a minha vida, eu quero viver cada sonho, cada plano. E mais uma vez lembre-se, você é o maior projeto de Deus na sua vida. Ore nesse momento e fale: Espírito Santo, se tem algum Jonas dentro de mim que eu preciso lançar para fora dessa tempestade, se tem algo dentro da minha vida, Senhor, que eu preciso rejeitar agora, que eu preciso renunciar, pede agora ao Senhor para Ele abrir os teus olhos. Senhor, será que eu preciso abandonar? Será que eu não entrei em barcos errados? Será que eu não trouxe pessoas erradas para esse barco da minha vida? Comece a orar agora ao Senhor. Pai, nós oramos a Ti, Senhor, e nós clamamos a Ti, Senhor, nesta noite, Senhor,
queremos viver tua vontade, queremos viver teus planos, queremos, ó Pai, viver os teus projetos, ó Pai. Queremos viver tudo que o Senhor tem para nós, meu Pai. Usa a minha vida, Senhor, ó Pai, como instrumento em tuas mãos. Usa a minha vida, Senhor, para resgatar a vida de outras pessoas, ó Pai. Senhor, ó Pai, que eu possa levar o teu amor, assim como Jonas levou para aquele povo, Deus, ó Pai, da cidade de Nínive, Senhor. Pai, nessa noite o Senhor está nos dando uma segunda chance de voltar para ti, Senhor. O Senhor nos recebe de braços abertos, meu Pai, para nos abençoar. O Senhor é o Deus que provê toda e qualquer necessidade. E eu queria chamar aqui à frente você que precisa de uma provisão de Deus na sua vida. Sai agora do seu lugar, você que precisa de um milagre, você que precisa de uma provisão, seja a direção para escolhas, você que precisa de provisão de cura, de restauração, sai agora do seu lugar. Nós chegamos na presença do nosso Deus. Clame agora ao Senhor. Nós vamos estar orando. Alguns líderes estarão colocando as mãos, mas apresente ao Senhor. Você pertence a um Deus que pode suprir toda e qualquer necessidade, um Deus que abre portas, um Deus que traz direção, um Deus que cuida dos seus filhos. Clame agora ao Senhor. Você que está aí no seu lugar, estenda as tuas mãos aqui para frente agora e abençoe a vida desses nossos irmãos. Você que precisa de força neste momento, a força para tomar decisões difíceis, a força para dizer não a certos relacionamentos, a certas negociações, certas atividades. Você precisa de uma força do Senhor agora, para dizer chega de viver longe do Senhor, chega de viver longe da direção de Deus. Eu quero viver o melhor de Deus para a minha vida. Clame agora ao Senhor. Enquanto a equipe de louvor adora ao Senhor, você vai orando, você vai clamando e diga: Senhor, eu quero viver tudo que o Senhor tem para a minha vida. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo clama, Santo, toda a criação, Santo, tu sempre serás é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome Aleluia, é sobre aleluia. Coloque as tuas mãos na posição para receber. Você que está no culto online também, se você pudesse colocar de pé neste momento aonde você estiver, porque nós cremos que o poder de Deus se manifesta nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, o Deus provedor de toda e qualquer necessidade, o Criador do céu e da terra, o Deus que torna o impossível no possível. Clamamos a Ti agora, Senhor. Manifeste o Teu amor, manifeste o Teu poder agora. Espírito Santo de Deus, vai passando agora em cada vida, em cada família, em cada lar. Entra, Senhor, nesta casa agora. Aquele que está neste culto online, Senhor, entra neste quarto, entra nesta cozinha, nessa UTI, Senhor, nessa enfermaria, neste carro, local de trabalho, e manifesta. Vem agora, Senhor, Jeová Rafá, Jesus, o médico dos
dos médicos, vai passando agora, vai tocando este corpo. Toda enfermidade, toda doença, eu dou uma ordem agora: saia deste corpo agora, em nome de Jesus. Receba a cura do teu corpo. Dores, enfermidades, inflamações, infecções, cistos, nódulos, tumores, saiam agora, em nome de Jesus. Eu chamo saúde física, saúde emocional, Senhor, vem agora com alegria, com paz, oh Deus, com direção. Toda tristeza, depressão vai saindo. Eu declaro libertação dos pensamentos de morte, pensamentos, ó meu Pai, essa vontade de ir embora, de largar tudo, essa raiva. O Senhor está curando pessoas que têm uma raiva. Perdoe o seu inimigo, perdoe aquele que te prejudicou. Toda raiva, todo ódio daquele que te fez mal, sai agora. Libere o perdão, restaure esta casa, abra as portas, abra os caminhos, Pai. Nós declaramos, Senhor, que todos estão curados, todos estão libertos. Enquanto você adora, Ele continua trabalhando. Por isso, levante as suas mãos o mais alto que você puder e adore o teu nome. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Aleluia! Os tronos e domínios. Adore! Enquanto você adora, Ele cura, Ele liberta, Ele restaura. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado. Declare mais vezes e o teu povo canta. Teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo pra sempre. Aleluia. Aleluia, você pode agora convidar Jesus para entrar na sua vida. Convide Ele agora. Se você quer entregar a sua vida a Jesus neste momento, põe a mão em teu coração. O Senhor Jesus está dando mais uma chance a muitos para voltarem. Talvez um dia você já esteve na direção certa, mas você se distanciou dele. Ele te recebe de volta. E você que quer renovar a sua aliança com Ele, diga bem forte comigo, com a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração, aliás todos nós, diga-se bem forte, diga: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus e deu a sua vida pela minha vida. Vem agora, Senhor, perdoe os meus pecados, corrija as minhas falhas e reescreva a minha história, porque eu sou Teu e Tu és meu. Se você fez esta oração pela primeira vez, Jesus já começa a habitar aí dentro. Você vai sentir uma paz, uma alegria diferente, porque Jesus já está fazendo morada dentro de você. Quem tem um coração grato ao Senhor Jesus, levante agora as suas mãos o mais alto que você puder. Levanta bem alto. Deixa estralar tudo, deixa Jesus curar tudo aí. E por alguns segundos, não peça nada, somente agradeça agora. Só agradeça. Obrigado, Jesus, obrigado.